share, tá aqui. Pronto. Ok, vamos lá. Boa tarde, bem-vindos à nossa live. Bem-vinda agora sim com a juíza Milene. Bem-vindos à nossa live do Columbia University Alumni Association de São Paulo, Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Colômbia. Hoje é o Giving Day de Colômbia, evento anual de arrecadação para nossa alma mater. É um dia muito importante porque possibilita, entre outras coisas, a diversidade em nosso campus. E para este dia trazemos para vocês justamente o tema da diversidade com uma verdadeira guerreira que fez o LLM em Colômbia, a juíza Milene Ramos Seidel, que também é member, faz parte do nosso board consultivo do Alumni Association. Antes de começarmos, gostaria de mencionar as nossas próximas duas lives. Na terça-feira, próxima, dia 3 de novembro, teremos conosco o Adriano Musa, reitor da St. Paul Escola de Negócios, e o tema será Inteligência Artificial, Mitos, Verdades e Suas Oportunidades. Depois disso, na terça-feira, dia 17 de novembro, iremos receber o Fábio Maceira, presidente da JLL. Esta live será gravada. As gravações das nossas lives estão disponíveis nas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn e no YouTube. Todos os nossos convites por e-mail contêm os links das nossas mídias sociais na parte inferior. Deem um like, sigam a gente, curtam as nossas páginas, lá postamos todos os nossos eventos. Temos lives já organizadas até dezembro, esperamos ter vocês conosco em todas elas. Bom, muito obrigada, Milene, por dedicar esta hora ao nosso clube. Estou muito ansiosa para ouvir sobre a sua trajetória, onde você nasceu, sobre a sua família, sua educação, os caminhos que levaram você a estudar em Colômbia e ser juíza. A sua experiência é muito importante e vai ser, com certeza, um grande aprendizado para a gente. Boa tarde, Diana. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Eu tenho um carinho muito especial pela Columbia University, pelo Columbia Club. Então, para mim, participar de qualquer atividade dentro tanto da Columbia University como do Columbia Club é sempre, para mim, uma alegria e uma honra, né? Eu devo muito à Columbia University e estar no Columbia Club tem sido também uma experiência muito importante para mim. Bem, meu nome é Milene Ramos Seidel, eu sou juíza do trabalho aposentada, me aposentei em setembro do ano passado, há pouco mais de um ano, e hoje eu moro na Alemanha. Eu moro na Alemanha desde fevereiro. Por acaso, estou aqui no Brasil, estou aqui em São Paulo, essa semana. É bom, porque a gente está, então, dentro do mesmo fuso, né? Fica até mais fácil. Mas eu fui para a Columbia University, a primeira vez que eu estive, que eu conheci a Columbia University foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Eu nasci na periferia de São Paulo, aqui perto de onde eu moro, né? Nasci num bairro chamado Campo Grande. E quando eu me tornei juíza, a minha mãe tinha um grande sonho de conhecer Nova York. Minha mãe trabalhou a vida inteira como doméstica, ela veio para São Paulo adolescente e conheceu aqui o meu pai, aqui pertinho de onde eu moro, que meu pai trabalhava na construção civil. Então, os dois se conheceram e se casaram. Ela se casou muito jovem e a minha mãe se aposentou como doméstica. Então, a vida inteira, ela trabalhou como doméstica. E, nas minhas primeiras férias como juíza, eu quis que minha mãe tivesse esse sonho dela realizado de conhecer Nova York. Aí, então, foi até bem interessante, porque eu só conhecia Nova York pelos filmes e eu não falava inglês. Eu só conseguia falar sim ou não. Eu passei a minha vida sempre estudando em escola pública, e então não tive oportunidade de aprender inglês quando criança, nem quando adolescente. Eu já tinha 30 anos nessa época, eu ia fazer 30 anos, e eu falei, bom, mas vamos encarar, a gente vai. Eu com medo. Aí eu lembro de ter ligado no hotel antes de viajar. Não liguei no hotel, eu liguei para a agência de viagens para saber se o hotel recebia negros. Eu fiquei com medo de ir e a gente não poder se hospedar lá. Aí fomos, mas deu tudo certo, eles aceitavam pessoas negras, não tinha esse problema. E como eu não sabia falar, um dia eu consegui um city tour com uma pessoa brasileira. E aí ele mostrou para a gente vários lugares em Nova York e a gente foi para a Uptown, porque eu queria conhecer o Harlem.
Na ida para o Harlem, Columbia está no Harlem, passamos pela Columbia University. Aí eu falei para ele, que lindo esse lugar, tantos prédios, o que é aqui? Ele falou, essa é uma das melhores universidades do mundo, né? E eu fiquei encantada. Aí eu falei com a minha mãe, falei, mãe, já pensou em estudar aí? Ia ser incrível. Aí minha mãe falou, minha mãe, ela fala tudo bem na lata e na cara. Aí ela falou, olha, ia ser bom, mas você tem que saber falar mais inglês do que sim e não. Você só fala isso. Isso foi em agosto de 1995. E eu falei, verdade, eu não sei falar inglês. Não vou poder estudar na Columbia. Aí, quando eu voltei para São Paulo, eu continuei com a Columbia dos meus sonhos e eu fui procurar uma escola de inglês. Aí comecei a fazer um curso intensivíssimo, super intensivo, e com a ideia, eu falei, eu vou estudar naquela universidade, eu vou conseguir entrar, uma hora eu entro. E aí procurei os setores de, como se fala, orientação educacional. Aí o setor de orientação educacional, eu estava no nível 1 de inglês. E aí eu falei para eles, olha, eu queria fazer mestrado em Direito, na Columbia University. Aí eles riram bastante. Você vai ter que estudar uns 5 anos. Aí eu saí de lá pensando, putz, eu não quero estudar 5 anos. Eu quero ir para a Columbia logo, eu não quero ficar esperando 5 anos, né? E isso foi em agosto de 1995. Eu desembarquei em Nova York em julho de 1997 para fazer o mestrado na Columbia University. Né? Eu fiz o TOEFL depois de um ano, que eu estava já fazendo inglês, consegui a nota para entrar na Columbia, aí consegui ser admitida e consegui uma bolsa também, porque eu não tinha condição financeira realmente de pagar a universidade, se fosse para pagar a tuition toda. Por isso que é muito importante esse Give and Day. É muito importante a gente dar de volta para a Columbia tudo que ela deu para a gente, porque a Columbia University mudou minha vida. Ela mudou minha vida totalmente. Né? Eu vou começar a passar para vocês um pouquinho, então, da apresentação que eu preparei para que vocês acompanhem esse nosso tema de hoje, que é a promoção da diversidade no local de trabalho. Muitos de vocês, com certeza, estão em posição de fazer a diferença e de mudar a história de muita gente. Share screen. Vamos lá. Pronto. Será que está aparecendo? Ainda não? Sim. Não. Agora sim, né? Sim. Bem, então, o tema de hoje é a promoção da diversidade no trabalho. Para começar a falar de promover a diversidade no trabalho, eu vou chamar vocês para brincarem comigo, para a gente jogar. Esse é um jogo que não foi eu que inventei, é um jogo que se joga no mundo inteiro. E a gente vai justamente, depois do jogo, conversar um pouquinho mais. Eu peço que vocês tenham um lápis e papel na mão. Vocês vão responder para vocês essas perguntas e começar a fazer continhas, tá? Vocês não vão precisar falar para mim qual foi o resultado de vocês, mas eu vou falar para vocês qual foi o meu resultado. Então, começando aqui, a primeira pergunta, se você sabe qual a origem nacional de seus avós e bisavós, você ganhou 5 pontos. Se você já viu alguma foto dos seus avós e bisavós, você ganhou 5 pontos. Se você cresceu em um lar com sua mãe e seu pai, 5 pontos. Se seu pai ou sua mãe, ou ambos, possuem curso superior, adiciona aí 5 pontos. Se nunca em sua vida lhe faltou alimentos ou foi necessário dividir a refeição entre sua família de forma que você não pudesse comer o quanto gostaria, adiciona 5 pontos. Se você cresceu em uma casa servida por distribuição de água encanada, esgoto, você ganhou 5 pontos. Se você nunca desejou ter outra cor de pele, 5 pontos. Se na escola ou no seu bairro você nunca sofreu bullying em razão de suas características étnicas, como cabelo, nariz e boca, 5 pontos. Se você estudou todo o ensino fundamental e médio em escola particular, 5 pontos. Se você nunca precisou trabalhar durante seus estudos, até o término da faculdade, são 5 pontos. Se você estudou em universidade pública, 5 pontos. Se você estudou em universidade particular mediante bolsa ou empréstimo, 5 pontos. Se seus pais ou você sempre tiveram condições de comprar material escolar até o término da faculdade e despender com o necessário para a escola,
uniformes, transporte, alimentação, você ganhou 5 pontos. Se você sempre teve condições de participar de atividades escolares como formaturas, fotos, excursões, 5 pontos. Se você nunca deixou de ser contratado para um emprego em razão da sua cor, da sua etnia, ou do seu gênero, ou da sua... desculpa, que a tela está aqui, deixa eu só... se você nunca deixou de ser contratado para um emprego em razão de sua cor, etnia, gênero ou religião, são mais 5 pontos. Pois bem, vamos ver com quantos pontos eu terminei esse jogo. Eu terminei o meu jogo com 5 pontos. Então, esse jogo, né, essa dinâmica, ela mostra como é que funciona a desigualdade... só um minutinho, desculpa. Como é que funciona a desigualdade? Algumas pessoas começam uma corrida, né? Se a gente for dizer que a vida é uma corrida, se a nossa trajetória é uma corrida, algumas pessoas começam essa trajetória mais à frente, outras começam mais atrás, e outras ainda têm vários obstáculos no meio do caminho. O que torna a corrida muito mais difícil. Eu gosto de falar sobre isso porque nós vivemos, né, não que eu viva, mas o Brasil, né, que é o meu país, é um país onde mais de 54% das pessoas são negras, essa parcela considerável da população, ela sofre de uma desigualdade que é brutal, né? Então, nós tivemos 355 anos de um regime escravocrata que deixou marcas profundas na sociedade brasileira. E nós precisamos agir para que essa desigualdade, para que esse estado de coisas mude. Fazendo um pequeno retrospecto, muitos aqui, todos conhecem muito bem a história do Brasil, mas fazendo apenas um pequeno retrospecto de como as pessoas negras, de como os negros foram incluídos, né, ou excluídos da sociedade brasileira. A partir de 1533, iniciou, mais ou menos, né, ninguém sabe a data exata, mas mais ou menos a partir de 1533, começou, então, o tráfico de africanos que foram sequestrados de seus locais, de suas cidades, né, dos seus grupos. Eles foram sequestrados e trazidos para o Brasil para o fim de escravidão. O último navio negreiro chegou ao Brasil por volta de 1851, mas isso é uma data apenas também aproximada por conta de uma lei que proibia, a partir de 1851, o tráfico de africanos para o Brasil, porém, sabe-se que esse tráfico continuou ainda depois dessa lei, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Então, foram 318 anos, mais ou menos, de tráfico contínuo, né, onde essas pessoas sequestradas para o regime de escravidão passaram a se somar também aos africanos, aos descendentes que passaram a nascer aqui no Brasil. Milene, desculpa te interromper só um minuto. O screen, a gente está vendo preto, a gente não consegue ver nada no PowerPoint. Ah, não tem nada no PowerPoint? Nada, e agora? nada. Apareceu alguma coisa? Nada. Não, só a gente está vendo escrito PowerPoint, OneDrive, Columbia Club, Start Slideshow. Clica no Start Slideshow. Porque para mim está aqui sharing. Eu vou clicar aqui no Stop Share. Sim. E vou entrar de novo. Então, para share screen. Deixa eu ver se Meet, Discord, Messenger, não. Eu nem sei se precisa, porque está tão interessante, está tão emocionante, tudo, such an eye-opener, que... É uma pena que não está aparecendo. Não está. Deixa eu só tentar novamente aqui. Pessoal, desculpe. É aquilo que a gente sempre fala. Quem sabe, faz ao vivo, hein? Então, acontecem... Estou colocando de novo em share screen. Está aparecendo? Pinch out for a bigger view. Start PowerPoint, slideshow. mesmo screen que antes. É um screen preto, em cima em laranja. Agora sim, acho que vai entrar. Agora vemos branco, um screen branco.
Deixa eu só tentar aqui, porque eu fiz tudo para About Blank. Tá só blank. É muito estranho que não esteja entrando, porque será que se eu compartilhar como URL, eu vou só tentar, eu vou sair um pouquinho aqui da tela, vou entrar novamente, vou copiar o URL do PowerPoint. Dá para share desktop? Dá para share desktop? Não aparece. Não aparece. Não aparece. Deixa eu só tentar aqui, export, open document, não. Sabe, Milene, realmente, conforme a Edith falou, não está prejudicando a apresentação. Let's move forward, porque está tão interessante, realmente. Ótimo, vamos lá, então. Eu peço desculpas, mas imagina. Como eu estou usando o iPad, eu acho que talvez seja algum probleminha com o Está iPad. tão interessante. Você estava falando que os últimos navios negreiros foi em 1851. Sim, sim. Esse seria os oficiais, mas extraoficialmente o tráfico continuou até 1888, como nós sabemos, foi, então, a libertação, né, entre aspas, a gente sempre fala libertação entre aspas, com a Lei Áurea. De um dia para o outro, essas pessoas foram colocadas na rua, elas não tiveram nenhuma forma de inclusão na sociedade, e imagine você viver a sua vida inteira, né, num lugar, você depende, inclusive, da comida, apesar de ser explorado, né, havia uma exploração muito grande, mas você não tinha para onde ir. Então, 1888 deu início a uma história muito triste, que foi a história dessas pessoas que passaram, que supostamente deveriam ser cidadãos, incluídos na sociedade, mas passaram a sofrer de uma exclusão brutal. Para vocês terem uma ideia, a história das primeiras favelas, né, do Rio de Janeiro, elas começaram justamente a partir de 1888, a partir da Lei Áurea. Essas pessoas, então, como não tinham onde morar, começaram a viver nessa condição. E isso aconteceu também em outras cidades, como Salvador, como Belo Horizonte. Então, se formaram ali os guetos, né, justamente porque as pessoas não tinham uma outra condição. As condições de mendigância, de prostituição, inclusive de criminalidade, passaram a ser uma constante, porque as pessoas não tinham para onde ir, elas não tinham onde viver, não tinham como comer, né? Não tinham outra opção. Mas algo interessante que aconteceu no Brasil, que a partir de 1888, apesar de toda essa exclusão dessa mão de obra que era gratuita, passou-se então a trazer a mão de obra de fora, mas aí sim paga, né? Então os estrangeiros passaram a vir para o Brasil, mas aí sim eles alguns receberam terra, outros não recebiam terra, mas eram empregados e recebiam salário. Então essa mão de obra escrava foi substituída pela mão de obra dos imigrantes. E passou-se, então, a haver um processo de uma política de higienização, uma política de branqueamento da sociedade, porque já se via, a partir daí, os negros como um problema, porque eles eram milhões, já no século XVII, no século XIX, e a população foi aumentando gradativamente até chegar ao que nós temos hoje, mais de 54%. Então, essa política de trazer imigrantes de países da Europa, do Japão, ela foi também pensada numa forma de branquear a população brasileira, mas eles não conseguiram, né? Esse plano que na verdade isso na época acontecia não só aqui essa ideia, mas acontecia também na Europa. Essa população negra abandonada, excluída, que ficou à mercê então do que podia acontecer, ela passou a ser empregada em subempregos, né? Então muitos trabalhavam apenas para poder comer, né? Uma condição de semi-escravidão. E isso deixou também uma marca interessante, muito triste no Brasil, porque as empregadas domésticas, elas passaram a ter direitos apenas há 3 anos atrás, a ter os mesmos direitos trabalhistas que os empregados não domésticos, né? Os trabalhadores
não domésticos. E tudo isso remete muito ao regime escravocrata, porque na condição de juíza, eu muitas vezes tive audiências em casos de doméstica, em que as patroas se sentiam, diziam, eu estou indignada de estar aqui na justiça, porque eu fiz tudo para ela, né? Eu dava comida para ela não tinha nem onde dormir. Então, isso é muito triste, porque remete exatamente àquilo que aconteceu após a Lei Áurea, né? Então, você vive no ano de 2019, você está vivendo num outro século, está no século XXI, e ouvindo as mesmas narrativas, de pessoas que veem o outro ainda como, não só como seres inferiores, mas não pessoas que são sujeitas de direito. Pois bem, essa política do Brasil de trazer imigrantes, ela foi acompanhada também de uma evolução social na época, no começo do século XX. Tudo que você tinha de informação era basicamente por jornal, e era apenas uma elite que tinha acesso, que comprava e que sabia ler, né? Que podia ler jornal. Então, analisando os anúncios de jornais do início do século XX, você já vê ali a exclusão e o racismo. Então, você vê anúncios oferecendo-se empregados brancos, boa aparência, com hábitos de limpeza, limpos, ou dizendo, isso empregados se oferecendo, pessoas se oferecendo para trabalhar, e outros procurando. Mas procurando como? Procurando empregados brancos, de boa aparência, limpos. Quando eu era adolescente aqui no Brasil, eu uma vez fui procurar emprego e eu fui com uma colega minha da escola. E essa minha colega era branca. Então, o emprego dizia excelente aparência. Era um emprego de auxiliar de escritório. Eu tinha feito curso de auxiliar de escritório no Senac, lá no centro, né? Aqui no centro de São Paulo. E quando eu vi o anúncio, eu falei para ela, eu falei, olha, porque ela também estava procurando emprego. Nós tínhamos 13 anos, tanto eu quanto ela, tínhamos a mesma idade. Só que ela não tinha o curso de auxiliar de escritório. E aí, quando eu vi o anúncio, eu falei para ela, falei, olha, não é longe daqui, você podia se candidatar a essa vaga. Aí ela, então vamos juntas? Aí eu falei, mas para mim não adianta, porque estou pedindo excelente aparência. E ela ficou assim, mas qual o problema? Eu falei, excelente aparência, eles não contratam negros. Não adianta eu ir lá. Aí ela, não, mas vamos juntas, você vai conseguir, você tem um curso de auxiliar de escritório. E aí nós fomos juntas, e ela foi contratada, mas eu não fui. Mas eu já tinha dito para ela, falei, eu não vou ser. E a gente sabia, esse era um código, o código era esse, e nós sabíamos disso. Então não adiantava ir. Então você pega esses anúncios de jornal do começo do século passado e você vê a mesma coisa, né? Então hoje o que está acontecendo de interessante? O que está acontecendo de interessante é que a partir da Constituição de 1988, e não só a partir da Constituição de 1988, esse foi um marco importante para mudar essa história. Mas nós temos aqui no Brasil um movimento negro que começou lá em 1930. Você já encontra reuniões do movimento negro, de um grupo, porque o movimento negro, pessoal, não é um movimento negro, nós temos vários grupos, eu, por exemplo, faço parte de vários grupos que se movimentam justamente pedindo igualdade, para que essa história mude. Então, o que acontece? Esse movimento vem atuando já há décadas, e a partir de 1988, nós tivemos uma Constituição muito mais cidadã, uma Constituição muito mais humana, e com essa Constituição criaram-se direitos que não se conheciam antes. Por exemplo, o direito à igualdade, que não é uma igualdade apenas, uma igualdade, pode-se dizer, o princípio da igualdade não é apenas a igualdade de direitos, é a igualdade material. Então, na própria Constituição, você encontra ali aqueles indícios do que poderia vir a acontecer. Por exemplo, a Constituição criou um direito, né, pode-se dizer, né, de cotas para pessoas com deficiência. A Constituição criou a necessidade, né, colocou como diretriz, como objetivo
da República Brasileira, a promoção da igualdade, a eliminação do racismo, a eliminação da discriminação. Então, a partir da Constituição, outros pode-se dizer, direitos começaram a ser pensados e criados. E foi aí que a Universidade de Brasília, lá atrás, em 2001, 2002, passou a criar cotas para pessoas negras e indígenas e de baixa renda. Essas cotas foram analisadas pelo Supremo numa ação direta de inconstitucionalidade que foi movida, e o Supremo declarou à unanimidade que as cotas são constitucionais, que o sistema de cotas para pessoas negras, para pessoas indígenas, para pessoas de baixa renda, elas são constitucionais, mas principalmente porque alguns votos, eu não saberia apontar agora quem eram os ministros, mas alguns desses ministros colocaram que era necessário haver uma reparação às pessoas negras, porque você tem até hoje, nas estatísticas, e as estatísticas mostram o tamanho da desigualdade que nós temos aqui. Então, recentemente, semana passada, saiu uma estatística sobre a violência em 2020, e mais de 75% das pessoas vítimas de violência eram negras, apesar de sermos 56% da população. As estatísticas mostram que menos de 5% dos negros ocupam cargos de gestão, de gerência em empresas multinacionais aqui no Brasil. As estatísticas mostram que nos 10 primeiros anos da Lei Maria da Penha, os feminicídios, a violência contra as mulheres brancas caiu e aumentou a violência contra as mulheres negras. As estatísticas mostram também que as pessoas negras são as primeiras a perderem os empregos, a ficarem desempregadas. Elas passam mais tempo desempregadas e recebem os menores salários. Então, tudo isso precisa mudar, e é por isso que a gente tem se movimentado nesse sentido de que haja mudança. Eu acho que alguns de vocês devem ter ouvido o que aconteceu com o Magazine Luiza, que criou... Sim. Ouviu? Legal. Eles criaram um programa de trainee com contratações exclusivas para candidatos negros. Porque eles verificaram que eles não tinham pessoas negras, praticamente, nos cargos de gestão, nos patamares mais altos da empresa. Então, para conseguir aumentar essa diversidade, eles, a Luiza, que é a presidente da empresa, eu participo do Mulheres do Brasil, foi criado por ela, e ela falou, olha, gente, eu não consigo, por mais que eu tente, que eu queira, eu falo, tem que contratar, já coloquei meta e não contrata. E por quê? Não contrata porque existe algo que é muito também particular dentro desse processo de exclusão, que é justamente o viés inconsciente. Eu ia mostrar para vocês algumas fotos, mas vocês, por favor, procurem depois no Google esse vídeo que foi feito numa campanha do governo do estado do Paraná, que fala racismo é crime, pare de fingir que é normal. Então, se colocaram 2 grupos de pessoas que são executivos de RH, em 2 salas separadas, e mostraram para cada um desses grupos fotos diferentes. Um grupo viu fotos de pessoas negras, e o outro grupo viu fotos de pessoas brancas. Essas pessoas estavam praticamente na mesma cena, essas pessoas estavam vestidas da mesma forma, e perguntou-se para esse grupo quem seriam aquelas pessoas, o que tinha, vinha à cabeça quando viam aquelas fotos. Então, um rapaz negro aparando uma planta, foi visto como jardineiro. O mesmo rapaz fazendo a mesma coisa, mais branco, um outro rapaz mais branco, vestido da mesma forma, ele é o dono da casa, está cuidando do jardim. Uma moça que estava supostamente vendendo roupas ou não, ela estava dentro de uma loja, mexendo numa área de roupas, negra, a vendedora. A outra, branca, está comprando roupas. Uma outra moça cuidando da casa, ela é doméstica. Aí a outra moça cuidando da casa, branca, ela é a dona da casa, está cuidando da casa dela. Então, isso mostra como dentro da nossa cabeça, e isso não é dizer a pessoa é ruim, porque ela... muitas vezes a discriminação ela vem dessa forma, de um viés inconsciente.
uma forma que você não consegue identificar. Muita gente fala para mim, Milene, eu não sabia que eu era racista, mas depois eu fui começar a pensar e descobri que eu tenho preconceito, sim. Então, isso é normal no ser humano. E é sobre isso que eu falei no meu TEDx, em 2016, sobre como a falta de diversidade racial faz falta. Porque você não tem diversidade, você não tem pluralidade, você não tem decisões plurais. Você cria uma jurisprudência, a jurisprudência, como vocês sabem, ela faz parte, é uma das fontes do direito, você acaba tendo uma jurisprudência muito parecida, porque a forma como nós pensamos, a forma como nós decidimos, as crenças que nós temos, tudo isso vem se formando ao longo da nossa vida e é muito um fator que faz, né, com que nós pensemos de uma forma ou outra, né, com que nós tenhamos uma ou outra crença, é justamente a forma como a sociedade nos trata. E a forma como a sociedade nos trata é ditada pela cor da nossa pele. Um dos fatores é a cor da pele, é a classe social, é o gênero. Então, tudo isso muda a forma como você vai viver. E posso dizer para vocês, hoje nós temos estatísticas que falam sobre isso, muda também a forma como você morre. Porque a expectativa de vida num bairro da Zona Sul, da periferia de São Paulo, ela é bem menor do que no bairro dos Jardins, por exemplo. A Covid-19 mata mais pessoas negras. E isso não é coincidência. Não é coincidência. Eu comecei a observar isso no começo da pandemia, não havia números no Brasil, a gente começou a questionar, a perguntar, e hoje nós temos estatísticas que mostram, sim, as pessoas negras estão morrendo mais de Covid do que as pessoas brancas. E aí a gente volta a falar e a pensar no quê? Que existe, apesar de tanta, né, de esses dados que são realmente entristecedores, existe também um movimento contrário a isso. E o Magazine Luiza, quando resolve fazer uma contratação dirigida a pessoas negras, e essa contratação dirigida a pessoas negras, ela justamente quer driblar o quê? Aquele viés inconsciente do executivo de RH, do profissional que não vai, apesar da Luísa, apesar da Baia, tinha o Theo Vanderloo como presidente, é um dos ícones aqui no Brasil também pela diversidade. Apesar de ter essas pessoas lá em cima, como eles falam, eles não conseguem estar no RH e controlar. Então, é por isso que veio esse programa de trainee exclusivo para a contratação de pessoas negras. Sim, mas foi muito triste essa afirmativa que tinha era uma coisa muito positiva, era um avanço, e foi questionado pelo Ministério Público. Teve muitas críticas a isso, é muito Sim. Triste o que aconteceu. Sim, mas é assim, é triste, houveram muitas críticas, mas isso eu posso dizer a vocês, eu posso te falar, Diana, que é uma luta por poder, é uma luta de espaço. Porque, veja bem, quando os processos seletivos contratavam apenas pessoas brancas, quando você não podia se candidatar à vaga, porque a vaga dizia excelente aparência, você sabia que a vaga não era para você, então ninguém falava nada, não é? Então, assim, mas o que foi bom nisso tudo foi justamente movimentar, fazer com que as pessoas pensem, porque é necessário pensar. É necessário pensar por quê? Porque a diversidade faz falta, a falta de diversidade mata, né? Por que tem tantos... A cada 20 minutos morre um jovem negro. Essa estatística, morre um jovem negro por homicídio. Essa estatística ela é tão grave que ela vai mudar a demografia do Brasil. Porque esses jovens que estão sendo assassinados, a maioria deles não tinha filhos ainda. A maioria deles ainda não tem filhos. Então, já se sabe que daqui a 20 anos, a demografia, se isso não mudar, a demografia do Brasil vai mudar, por conta desse genocídio desses jovens negros. Isso é tão grave que hoje o Judiciário, né, por meio do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, ele já está discutindo, né, nós tivemos uma audiência pública em setembro, justamente para se mudar isso. Quando eu fiz meu TED em 2016, eu fui tão criticada,
eu fui tão criticada que eu pensei, meu Deus do céu, eu achei que eu estava falando algo óbvio. Mas quando eu decidi fazer, a Helena, que é a gestora do TEDx São Paulo, ainda falou para mim, Milene, isso é um vespeiro. E eu ainda dentro do judiciário, eu fui super atacada. Eu fiz um grupo, há 2 anos atrás, de magistrados para discutir a diversidade. Quando isso foi para a rede social, eu fui atacada de todo tipo de coisa. Falaram que eu devia estar presa, que pessoas como eu tinham que colocar na parede e matar, porque eu queria criar um apartheid no Brasil. Então, assim, as mudanças, elas são lentas, né? Nós não chegamos nesse estado de coisas, nessas estatísticas tristes, de um dia para o outro. Foram muitos séculos e séculos e séculos trabalhando um regime racista, né? E o racismo estruturou a sociedade brasileira. Nós estamos estruturados com o racismo. Então, outro dia eu ouvi uma palestra e eu achei bem interessante. Uma pessoa falou assim, olha, é como se nós tivéssemos um castelo de cartas. Esse castelo de cartas, ele está lá, todo montado e ele está muito bem, está tudo certinho. O racismo é uma das cartas que está ali na base. Essa é a estrutura. É a estrutura. Quando você tirar aquela carta fora, vai cair tudo. Pessoal, por favor, se tiverem perguntas para Milene, estou aqui para passar as perguntas. Por favor, sintam-se à vontade a fazer as perguntas para ela. Eu queria te fazer uma pergunta. Você mencionou sua palestra do TEDx que eu vi, eu assisti ela. E o que assim, achei inacreditável é a porcentagem de pessoas na magistratura que são de raça negra e a porcentagem da população que é. Então, justamente Sim. A Milene está explicando que se você não tem juízes que podem ver os dois lados, você não tem justiça. Não, porque o país, nós vivemos, o Brasil é uma democracia, e a base da democracia é justamente a participação do povo no poder. Então, o poder é o povo, e esse povo eles têm que estar representado no poder. O poder judiciário, né, nós sabemos, no Brasil nós temos poder executivo, legislativo e judiciário. Então, o poder judiciário, para que ele seja um poder judiciário democrático, ele precisa da participação da população. Mas, na verdade, a gente tem algo ali que não nos representa. Você tem 54% da população que não está no judiciário. Então, teria que ser assim. Teria que ser. Nós teríamos que ter 54% de juízes negros. Então, hoje, isso já está sendo falado no CNJ, que eu falei em 2016 e me atacaram, dizendo que eu era todo tipo de coisa, comunista, racista, extremista. Eu ouvi tantos istas que eu fiquei assim, chocada. Isso está sendo discutido hoje no Conselho Nacional de Justiça justamente porque é algo gritante você ter um judiciário assim. Inclusive, em 2016, depois do meu TED, tem um ex-ministro da Suprema Corte da África do Sul, não me recordo o nome dele agora, eu conheci brevemente em Nova York, anos atrás, e contei para ele, eu falei, não, a ele, mas como pode? Ele participou da luta contra o apartheid com o Nelson Mandela, ele perdeu um braço, se tornou ministro da Suprema Corte da África do Sul e continuou lutando contra o racismo. E quando eu o conheci, eu contei para ele, como é que é lá no Brasil? Ele nunca tinha vindo aqui. Aí eu falei para ele, não tem quase negros no judiciário. Você acha que vai ver outras milênios por lá? É difícil achar, quase não tem. E ele ficou muito assim, ele ficou bastante chocado. Em 2016, esse mesmo ministro foi convidado pelo Supremo Tribunal Federal, ele já não era mais ministro, estava aposentado, ele foi convidado para dar uma palestra. A primeira coisa que ele falou, ele disse, vocês não se sentem envergonhados de estar num tribunal, num país como o Brasil e não tem ninguém negro aqui? Isso é uma vergonha. Né? Justamente essa ia ser nossa pergunta. Eu queria realmente te perguntar sobre a parte internacional, porque
Desculpa se eu interrompo, mas queria Não, por te favor, perguntar, fique à vontade. porque você mora fora, você mora na Alemanha e no Brasil, então você tem uma perspectiva internacional. Sabemos que diversidade é um assunto que realmente está muito em evidência hoje em dia. E a gente sente que os Estados Unidos, por exemplo, está muito à nossa frente e nós estamos muito atrás. Então, seria interessante, com sua vivência internacional, comentar um pouco sobre esforços de sucesso e de promover igualdade e oportunidades em outros países e o que você está vendo lá fora. Como que a gente se compara? Então, os Estados Unidos, por exemplo, tem um sistema de escolha, quando se fala de judiciário, tem um sistema diferente do nosso, porque nós temos juízes que são eleitos e alguns que são appointed. Right. Dentre desses juízes que são eleitos, você tem um pouco mais de negros que são eleitos justamente pela população negra. Mas ainda é um judiciário que, por exemplo, em 2016, em estados como Montana, não havia um juiz negro, nenhum. A luta, por exemplo, pela diversidade na Alemanha, está começando a se falar sobre isso lá, e você sabe que o racismo ele é móvel, né? Ele é bastante volátil, ele muda de acordo com o tempo, ele muda de acordo com o espaço geográfico. Um povo, por exemplo, que sofre muito racismo, muito preconceito na Alemanha, é chamado de Roma e Sinti. São ciganos, popularmente dizendo. Essa população, muitos vêm da Romênia, eles sofrem de um racismo tão grande que alguns têm que trocar de nome para conseguir emprego. Tem que disfarçar. Só que um amigo meu, que é gay, me falou uma coisa uma vez que eu achei engraçado. Assim, triste e engraçado ao mesmo tempo. Porque ele falou, Milene, você consegue disfarçar que você não é gay. Você faz de conta que você não é, você passa batido. Mas não dá para disfarçar que você é negro. Então, é interessante você falar isso, porque recentemente eu li uma matéria no New York Times, tem coisa de 3 semanas, sobre o CEO do Credit Suisse. O Banco de Credit Suisse estava numa situação financeira bastante complicada, alguns anos atrás, e escolheram um CEO que já era da Prudential, tinha uma carreira já bastante sólida na área de business, e colocaram esse CEO lá. Ele salvou o banco, ele levantou o banco. Mas a história de racismo que ele sofreu dentro do banco por ser negro, ele é africano, foi muito violenta. Ele chegou a ter um funcionário dele que comprou uma casa próxima à casa dele, que tinha visão para a casa dele, e ele passou a ter que usar as cortinas sempre fechadas. Fizeram uma festa de aniversário para ele. Nessa festa de aniversário em Zurique, colocaram uma pessoa negra cantando no palco, um cantor vestido de gari. E ele saiu da festa, foi embora, ficou muito indignado, algumas pessoas foram com ele, aí convenceram ele a voltar, volta, tal, melhor disfarçar, volta. Ele voltou e ficou pior, porque aí fizeram um show, os funcionários todos se juntaram, foram para o palco fazer um show em homenagem a ele, com a cara pintada de preto e peruca Black Power. Então, assim, ele sofreu muito racismo dentro do banco, sendo CEO do banco. Por quê? Porque o racismo está na estrutura. Ele está estruturado. O Obama, como presidente nos Estados Unidos, eu tive recentemente com uma das líderes do Black Lives Matter, e perguntando para ela, mas ela chamou o Paul Tomate. E o Paulo, como é que fica isso? Por que na época do Obama isso, assim, teve tanta morte de pessoas negras, né? Tanta violência policial contra a população negra? Porque a gente pensava, né? Tinha essa esperança de que isso ia melhorar com o presidente negro, mas piorou. Porque ele, como presidente, assim como esse outro presidente, CEO do Credit Suisse, não conseguiram dar conta. Você não dá conta porque ele está na estrutura. Você tem que atacar a estrutura para você poder melhorar. E, Diana, por que isso é tão importante? Além da gente fazer o certo, né, em termos de promover a diversidade dentro do trabalho da gente, não é só fazer o certo. A gente pode falar também de termos econômicos. O racismo, ele dá um prejuízo enorme, enorme, enorme. Não existem muitos estudos que tenham dados específicos, mas alguns mostram
que o PIB, por exemplo, que na França se perde mais de 20 bilhões de euros por ano por conta do racismo. Né? O PIB americano, se não fosse o racismo, ele cresceria muito mais. Por quê? Porque isso em países onde os negros são minoria. Imagine num país como o Brasil, se você conseguir incluir 56% da população, que 56% da população não recebendo menores salários, não morrendo mais cedo por violência, por negligência médica, né? Porque existe também uma violência na área da saúde contra a população negra. Então, imagine toda essa população incluída, a força que essa população teria, né? Em termos de contribuir com a economia. Com certeza. Uma mãe que recebe menos, que tem um salário mais baixo porque é negra, né? Ela vai ter menos condição de criar seus filhos, de mandar seus filhos para a escola, e essa população e essa família, ela vai continuar aquela história de pobreza, que é tão mais difícil de sair. É por isso que a gente fez aquela dinâmica, para mostrar para vocês que essa dificuldade em conseguir ascender na vida, em conseguir continuar na corrida da vida, ela tira muitas pessoas do jogo. Eu sou uma pessoa que não saí do jogo porque eu tive muita determinação, e acho que já deu para notar que eu sou cabeça dura. Quando tem que conseguir, tem que ser. Mas isso faz o quê? Faz com que você tenha que sair, você tenha que fazer um esforço sobre-humano para conseguir algo. Não deveria ser assim. Não deveria. E se você não tivesse que fazer esse esforço, teria mais pessoas incluídas. Vou aproveitar para te fazer uma pergunta de um board member também da nossa associação, que é o René Medrado, da Pinheiro Neto. Ele fala assim: parabéns, Luísa Milene, pela apresentação técnica e tocante ao mesmo tempo. Pergunto, houve uma grande evolução na questão da discussão sobre a igualdade. Não se trata mais de uma análise sobre igualdade formal, como se fazia há 20 anos. Melhoramos muito. Como advogado afrodescendente e, ao mesmo tempo, consciente dos meus privilégios, pois tirei uma nota muito boa no jogo que você propôs, como melhorar o ambiente? Devemos focar na formação jurídica, além da consciência da população? Muito obrigado, René Medrado. Obrigada, René. Nossa, excelente sua pergunta. Isso é uma questão super importante, porque o que você pode fazer? Eu sou chamada por muitos CEOs que falam para mim, mas o que eu faço? Eu quero ter mais diversidade na empresa, né? E quando a gente fala diversidade, a gente fala diversidade em sentido amplo, não só diversidade étnico-racial, mas de gênero, né? LGBT, etária. Então, o PCD, o que você precisa? O que a gente pode fazer? O que a gente pode realmente fazer? Além de tomar consciência, como você falou, dos nossos próprios privilégios, né? E usar esses privilégios a favor de quem tem menos, mas também, além de tentar melhorar, né? Por exemplo, se você é um CEO, se você está dentro de uma empresa, se você tem uma posição que você possa influir, usar essa influência para colocar uma cultura na tua empresa de aumentar a diversidade, se precisa, se você não tem uma empresa diversa, mas aumentar essa diversidade e depois monitorar isso. É muito importante o monitoramento, porque senão você acaba não conseguindo acompanhar qual foi a sua evolução, se o que você está fazendo se está dando resultado ou não, né? Existem muitas pessoas que trabalham fazendo isso. Eu dou consultoria para as empresas, para ajudar as empresas a desenvolverem esse tipo de plano e acompanhamento, né? Além de educação, porque você aumenta a tua diversidade. Por exemplo, o que faltou para o Credit Suisse? O Credit Suisse precisava educar os funcionários, eles precisavam entender, né, o que é a diversidade, a importância da diversidade e acolher essa diversidade. Porque anos atrás eu tive acesso a um processo que eu não foi eu que julguei, mas tinha uma grande empresa aqui no Brasil que, nossa, a gente quer muito ter PCD, a gente quer muito ter bastante PCD aqui. A gente vai tem uma cota, mas eles queriam fazer até mais do que a cota. Então, eles criaram um departamento só de PCD. Então, todos os PCDs que eles contratavam ficavam só numa sala, e eles achavam que isso estava correto.
Eles mas é bom, porque aí está tudo adaptado para eles. E aí aquele não era nenhuma sala, era um andar. Aí o andar ficou conhecido com um apelido horrível, e as pessoas começaram a se sentir mal e sair de lá e processar essa empresa. Por quê? Porque, apesar de que a empresa, eu tenho certeza, eles tiveram uma super boa intenção, mas eles não souberam fazer. Não souberam fazer. Então, justamente, temos uma pergunta aqui da Edith Bertoletti, que é justamente isso. Juíza Milene, acredito que as empresas têm um dever de capacitar também. Ao invés de não contratar um negro porque ele não tem inglês, deveria proporcionar as aulas de inglês. Sim, algumas empresas hoje, elas estão pensando nisso. Existem alguns projetos dentro de algumas empresas que estão justamente tentando capacitar essas pessoas para que elas, então, tenham, né, os requisitos que a empresa necessita para aquele cargo. Então, se precisa do inglês, eles pagam aula de inglês, mas, com certeza, são projetos ainda né, que você não vê em todos os lugares, mas isso existe. Inclusive, existe um projeto chamado Incluir Direito, que é justamente para escritórios de advocacia. Então, foi criado por escritórios de advocacia e pelo CESA, que é o Centro de Estudos da Sociedade de Advogado, é um órgão do qual participam vários escritórios dos maiores aqui do Brasil. E esse projeto Incluir Direito é super interessante, porque eles não querem apenas contratar estagiários e trainees negros para que eles se tornem advogados e sócios, mas eles não apenas proporcionam a contratação, mas eles proporcionam, por exemplo, a vestimenta, eles proporcionam o curso de inglês, e eles não olham também, eles pararam de olhar para o nome da faculdade, porque isso também acaba fazendo que muitas pessoas não pudessem, né, ter acesso a um grande escritório. Sendo que o que faz o estudante, o que faz um bom estagiário, um bom advogado, não é a faculdade. Não é a faculdade. Porque eu posso lhe dizer, eu estudei numa faculdade muito boa, que é o Mackenzie, porém eu mais faltava do que tudo. Eu falo isso, eu não tenho vergonha. E sabe por que eu faltava? Porque eu não tinha dinheiro para ir para aula. Ou se eu ia, eu estava com fome, eu não conseguia achar a aula toda, eu não tinha como comprar livros. Mas tudo isso foi superado pela minha força de vontade de estudar mais, de tentar aprender de uma forma ou de outra, ir em biblioteca pública. Mas quando esses escritórios pararam de fazer isso, de ficar olhando, tem que estudar na faculdade, só pode se for da USP, só pode se for da PUC, aqui, né, ou da GV. Então, eles conseguiram também atrair mais pessoas negras, né? Não colocando isso como barreira. Foi essa força de vontade, essa visão que te levou a lutar por Colômbia. Como que Colômbia te ajudou na tua carreira? Olha, a Colômbia me mostrou um mundo que eu não conhecia, né? Como eu comentei, quando eu fui para a Colômbia, eu não conhecia, eu nunca tinha saído do Brasil, tinha ido uma vez só para Nova York, e de repente eu comecei a ter cursos na CIPA, eu fiz cursos na Business School também, todos voltados para posso dizer, ética e direitos humanos, para business ethics. E isso não existia aqui no Brasil na época, isso foi em 1997. Então, você não tinha esses cursos aqui. Eu pude ver como exatamente, porque o direito, ele é um universo. Eu saí daquele mundo, que era aquele meu mundo pequeno aqui, de quem nasceu, cresceu na periferia, e comecei a ver pessoas de vários lugares do mundo. Eu comecei a encontrar assuntos, temas, e poder estudar temas como assédio sexual, que ainda também não se falava aqui, que eu não conhecia, né? A gente sabia o que era assédio, né? Dentro de uma sociedade machista como a nossa, né? Isso é, infelizmente, uma dos males que tem aqui, mas eu não sabia qual era o tratamento jurídico daquilo. E tudo isso eu fui aprender na Columbia University. Tudo isso eu usei nas minhas decisões aqui. Então, eu pude, durante o meu período na magistratura, foram 25 anos como magistrada do trabalho, eu pude
depois da Columbia University, tomar decisões e criar jurisprudências muito mais abrangentes, né? Porque não era apenas com aquela mentalidade de pessoa aqui do Brasil, de que nunca tinha saído, de que nunca tinha visto nada. E isso, assim, para mim foi bem bacana, porque eu sou, sempre fui uma juíza vocacionada, eu não decidi ser juíza porque, não, eu queria fazer justiça. Então, com certeza, a Columbia University me ajudou, estudar na Columbia University me ajudou a fazer muito mais justiça para os brasileiros. Eu tive um caso aqui de um desabamento aqui no Brasil, aqui numa obra aqui em São Paulo, na Zona Leste. Foi um caso muito triste. Eu estava aqui em casa, aqui nessa casa onde eu estou agora, e minha mãe me ligou de manhã, e minha mãe, quando ela me ligava e falava assim, liga a televisão, eu ligava e falava porque eu não tenho mais televisão aqui no Brasil. Quando ela liga a televisão, você já sabe que alguma coisa aconteceu. Minha mãe é ligada naquelas notícias piores. Aí liguei, estava lá um desabamento muito complicado, foi um caso muito difícil, morreram muitas pessoas, e estava ainda no resgate, tinha terminado de acontecer. E eu olhei e falei, meu Deus, que trágico. E aí minha mãe falou, não vai dar em nada, como tudo aqui no Brasil. E eu trabalhava na época na Barra Funda. Quando eu cheguei na vara, minha diretora veio, doutora, antes de começar as audiências, chegou aqui uma ação civil pública. Aí eu falei, mas eu vou ter que ver, então, depois das audiências. Ela, não, é urgente, tem pedido de tutela urgente. Eu fui ver, era justamente uma ação civil pública sobre o desabamento. O Ministério Público do Trabalho, bastante diligente, já rapidamente entrou com uma ação pedindo, então, que várias providências fossem tomadas, até antes de terminar o resgate, quando não se sabia ainda quantas eram as vítimas. Foram dezenas. Mas quando eu vi aquilo, eu olhei e pensei, poxa vida, minha mãe falou que não vai dar em nada, mas vai dar sim, a gente vai resolver isso aqui. Foi um processo bastante difícil, foram 4 meses, mas em 4 meses nós conseguimos resolver, as vítimas foram indenizadas. Aquele processo ali, naquela ação civil pública, ainda não se sabia quando o processo foi ajuizado, mas havia uma situação de trabalho análogo à escravidão. Nós fizemos o resgate de mais de 60 trabalhadores, né? E conseguimos que essas pessoas tão miseráveis, a maioria negros, vindos do Maranhão, alguns eram inclusive parentes, irmãos, primos, porque foram aliciados, né? Essa é uma forma como o trabalho escravo funciona, né? Então, foram todos aliciados na mesma região. Então, nós conseguimos fazer um pouco mais de justiça. Mas tudo isso, eu sei que sem a Columbia University eu não teria sido a mesma pessoa, eu não teria sido a mesma juíza que eu fui após Columbia University. Uau, incrível, realmente emocionante ouvir. E que foi resolvido em 4 meses. Aqui no Brasil, normalmente, um caso desses demora quanto? Anos? Anos ou nem se resolve, né? Às vezes não se consegue resolver, porque nesse caso, principalmente, eram muitos réus, e foi interessante também, porque não se sabia, né? O Ministério Público não sabia, mas dentro ali daquela situação que eles estavam trabalhando, era uma obra, né? Existia uma máfia que foi descoberta, uma máfia de fiscais na Zona Leste. Então, aquela obra ela tinha sido autorizada, justamente, eles não poderiam ter alvará para aquela obra, mas foi autorizada por fiscais que faziam parte dessa máfia, e foram todos presos. Então, assim, como se fosse um novelo, né? Você foi puxando e descobrindo cada vez mais coisas, né? Mas conseguimos, em 4 meses, nós conseguimos fechar um acordo excelente, dentro do que o Ministério Público do Trabalho tinha pedido, e tornar, é claro que o que seria bom teria não ter sido acontecido, né? Não ter acontecido isso, mas minorar um pouco o sofrimento daquelas pessoas que perderam, né, seus familiares. Bom, essa conversa realmente estamos chegando próximos do nosso tempo já. Eu tenho certeza que tem tantas histórias incríveis para contar. Me emocionei muito, especialmente quando ia somando os pontos, que, como falou René, me senti privilegiada. Porém, posso te dizer que eu perdi 10 pontos por racismo, porque eu sou realmente sou de religião judaica. Então,
só para você ver, foram só 10 pontos, mas os 2 foram por racismo. Então, a nossa luta é parecida, né? Sim, a nossa sim, luta é muito, muito parecida. Eu sempre tive muito carinho e conexão com a comunidade judaica. Inclusive, um dos meus grandes amigos na Columbia University, ele era sobrinho do Netanyahu. Ah! E foi ele que me falou sobre a história dos judeus em Portugal, que eu não conhecia, né? Sim, é interessante. E ele viu meu sobrenome e falou para mim, ele falou, você deve ter origem judaica. Aí eu falei, mas como? Aí ele falou, por causa do seu sobrenome. Entendi. E aí eu soube sobre os judeus novos. Então, tudo isso me proporcionou a Columbia University, né? De muito conhecer interessante. uma pessoa incrível. Está todo mundo aqui falando que podíamos te ouvir por horas. Parabéns, muito, muito obrigada. Realmente foi um eye-opener. E realmente serviu para mudar um pouco, para a gente perceber como tudo isso funciona, para abrir os olhos. Novamente, queria voltar para o assunto do Giving Day. Pessoal, como vocês veem, como importante esse Giving Day, se não fosse por os fundos que Colômbia recebe, a Milene não teria feito esse bem para o nosso país, ela não teria tido as condições, então fomos diretamente beneficiados, a nossa sociedade foi diretamente beneficiada por isso. Se vocês quiserem hoje contribuir para Giving Day, nas nossas mídias sociais, conforme eu falei, estamos no LinkedIn, no Facebook, é só entrar. Lá está a foto do Giving Day, está também o link para fazer a sua contribuição. Qualquer amount é super bem-vindo, qualquer valor está super bem-vindo. E então acho que é isso. Algum closing note, Milene? Dizer que é uma grande honra estar aqui com vocês, realmente poder conversar com vocês. Eu estou à disposição também, estou no LinkedIn, conectem lá comigo. Foi bom você lembrar também a questão do Giving Day, porque eu ainda não compartilhei com o meu grupo da Columbia University, que nós temos esse grupo aí hoje de LLM espalhados pelo mundo. Já vou postar aqui para lembrar todo mundo do Giving Day. Mas dizer que realmente é uma grande honra, né? E que nós precisamos mudar. Nós podemos fazer, né? Tudo que parece para a gente que é muito difícil, né? A gente consegue. Então, esse sistema racista, essa sociedade racista que deixa tanta gente de fora, que mata tanta gente, que deixa tanta gente triste, né? Sem oportunidade, eu acho que já chegou e já passou do momento da gente poder agir. Então, vejam ao seu redor o que vocês podem fazer. Quando vocês forem a um restaurante, veja se tem alguém lá trabalhando que seja negro. Quando vocês estiverem nas empresas, vejam se sua empresa tem pessoas na direção, de cargos de gerência, porque eles sempre estão, né? Os negros sempre estão na base, ali no pessoal da limpeza, serviços operacionais. Mas veja se onde vocês estão, se espaços para pessoas negras estão sendo abertos. E se não estiverem, contestem isso. Tá? Não apenas achem estranho e não tome uma atitude. Tome uma atitude, comece a tomar uma atitude hoje, veja o que você pode fazer para aumentar a diversidade na sociedade, tá? Para que todos nós estejamos, né, dentro dos mesmos espaços e tenhamos as mesmas oportunidades, né? Porque são vocês mesmos, somos nós mesmos que vamos nos beneficiar disso. A gente vai ter uma sociedade muito, muito melhor. Tá? Vejam o exemplo do Lewis Hamilton. Foi o primeiro piloto negro que teve oportunidade de estar na Fórmula 1 e hoje já é o maior campeão da história, né? Então, o que falta muitas vezes é oportunidade. Tá? Bom, foi um grande, grande prazer, uma grande honra. E muito obrigada não só por estar conosco hoje, mas também pela sua participação no nosso board consultivo e no ARC, que também faz parte das entrevistas para os candidatos de Colômbia. Muito obrigada por ser tão engajada com nossa associação. E boa noite a todos. Boa noite a todas e todos. Muito obrigada. Obrigada, Milene. Boa noite. Boa noite.